Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um encontro da disciplina Negociação e Gestão de Conflitos. Você já me conhece, eu sou a professora Nádia Bruneta, graduada em Administração, especialista em Gestão de Recursos Humanos, sou mestre e doutora em Administração. Então, esse é o nosso terceiro encontro da disciplina. O nosso tema é o conflito na negociação. Então, na primeira aula nós trabalhamos as questões mais básicas relacionadas aí à negociação, falamos sobre o conceito, sobre as principais variáveis de negociação. Na segunda aula falamos mais dos aspectos relacionados à questão ética, né, as habilidades do negociador e como que funciona então, o que é ético, o que é considerado certo e não dentro da organização, nas relações. E finalmente, então, esse terceiro encontro, nós vamos conversar sobre as questões mais voltadas ao conflito, que é realmente o tema aí da nossa disciplina. Então, no próprio nome da disciplina fala sobre a negociação e gestão de conflitos. Finalmente, agora vamos falar do conflito em si. Então, entender se ele é benéfico, se ele é maléfico, que tipo de relações precisamos fazer aí para gerenciar esses acontecimentos no ambiente de trabalho e nas nossas relações pessoais também. Então, lá no quadro, o tema da nossa aula de hoje: o conflito na negociação. Vamos ver aqui quais que são as unidades, né? Qual que é o resumo, qual que é a competência principal da nossa aula de hoje. Nós vamos falar então sobre o conflito na negociação. Vamos procurar entender mais sobre os conflitos, seus conceitos, compreender a origem, como administrar e como eliminar os conflitos. O resumo da nossa aula, professora: nessa unidade nós vamos abordar a fundamentação de conflitos e entender quais que são os conflitos intrapessoais, interpessoais, o que são conflitos departamentais, conflitos corporativos. Também veremos que os conflitos podem ter origem em problemas de comunicação e também compreenderemos que eles podem ser realmente construtivos no ambiente de trabalho. Nem sempre eles são danosos, são prejudiciais. As palavras-chave da nossa aula de hoje: conflitos, administração, comunicação, pessoas e organizações. Essa é a nossa terceira teleaula, então, aula número 3, e nós vamos trabalhar a questão do conflito na negociação. Então, aqui é importante considerar que não necessariamente o conflito tem um caráter pejorativo, então, um caráter negativo. Muitas das situações que podem iniciar com um conflito, elas podem gerar situações ainda que se desenvolvem em relacionamentos de longo prazo. Como assim, professor? Um conflito não é um desentendimento, é algo que vai prejudicar a relação? Não. Vocês vão perceber no decorrer desta aula que o conflito surge como um questionamento muitas vezes, com um dilema, com uma dúvida realmente: eu vou por este caminho ou por aquele? E que esses questionamentos nos impulsionam realmente a melhorar, sejam relações, sejam projetos, sejam processos de negociação ou criar vínculos mesmo a longo prazo. Professora, explica melhor como que a gente vai desenvolver tudo isso. Eu trouxe algumas questões que vão contextualizar então o conteúdo da nossa aula e a partir da tentativa de responder essas questões, nós vamos juntos construindo o conhecimento então necessário para compreender melhor o tema de conflitos e a sua aplicação. Então vamos ao quadro entender essas questões aí que nós vamos procurar responder. Nessa aula eu quero que vocês saibam o que são conflitos, então, como eles podem ter origem, afinal, como que os conflitos surgem? Em problemas de comunicação e também será que acontece por questões pessoais distintas? Conflitos podem mesmo ser construtivos? Como que nós administramos o custo, então? Os prejuízos, os altos custos realmente financeiros, materiais, emocionais que são ocasionados pelos conflitos e qual a importância da visão sistêmica
que nós falamos aí desde o nosso primeiro encontro, a importância, né, que um gestor precisa desenvolver essa visão sistêmica. Qual que é a importância sobre os conflitos e suas relações? Então, já ouviu falar um ditado que fala assim: escolha suas batalhas? Escolher as batalhas é uma arte que vale a pena aprender. Muitas vezes a gente precisa parar e pensar, será que vale a pena comprar esse problema? É uma briga que vale a pena eu despender meu tempo, meu emocional? Que tipo de ocorrência vai ter algum benefício para mim, para minha pessoa, para minha equipe? Vai desencadear algum benefício para todos? Ou é apenas um mimimi, um desconforto que é melhor passar por cima? Então, muitas vezes, o aspecto do conflito, quando a gente percebe pelo lado negativo, existem pessoas que acabam reprimindo, sabe? Acaba tapando o sol com a peneira, deixando as coisas passarem, e aquilo vai virando uma bola de neve, sabe? A gente vai acabando se apegando a pequenas coisas que nos desmotivam, nos deixam mais insatisfeitos, ou aquilo vai nos incomodando de uma maneira tão grande que às vezes a gente acaba caindo fora, abandona o barco, ou interrompe um relacionamento, seja lá pessoal, um casamento, no ambiente de trabalho. Às vezes você até pede demissão por uma carga de conflitos mal resolvidos. Às vezes não era nada tão grande, mas pequenos conflitos ali diários, pequenas discussões, pequenas desavenças que se tornam insustentáveis. Então, é importante também, nós vamos entender ao longo desta aula, que existem diferentes ferramentas, diferentes formas, então, de gerenciar esses conflitos para que eles não cheguem a um nível de perda de racionalidade, para que eles não sejam tão grandes que acabem se gerando situações de violência, né? E até agressão física, muitas vezes. Quantas vezes a gente escuta falar notícias aí de pessoas que foram tirar satisfações com o chefe e acabaram com agressão física, com até mortes? Então, é claro que isso é uma exceção, mas acontece. E é esse tipo de coisa que a gente precisa ter cuidado e entendimento, então, para conseguir lidar e não deixar evoluir um conflito a grau tão alto assim que seja aí passível de arrependimento, né? Então, vamos começar a trabalhar esse e tantos outros temas relacionados à gestão de conflitos. Começamos com fundamentação de conflito. Uma das palavras-chave aí da nossa aula, na verdade, não é nem minimizar ou evitar, né? A gente vai falar muito de gestão de conflitos porque o segredo é como eu me comporto em relação aos conflitos. Então, eu não preciso fazer com que eles não existam. Eu não preciso ter uma atuação magnífica onde eu fale que no meu ambiente eu garanto que não existem conflitos. Aqui eles são inexistentes. Não. Os conflitos são naturais, a gente vai entender que eles podem ser inclusive pessoais, né? Inclusive só do indivíduo. Eu não preciso estar em embate com uma outra pessoa para estar numa relação de conflito. Por isso que é praticamente impossível dizer que eles não existem, eles são realmente naturais. Mas aí o grande segredo é como que eu me comporto em relação a eles. O que eu faço, então, qual que é a minha postura enquanto gestor ou indivíduo para que esses conflitos tragam benefícios e não malefícios para a organização ou para as relações. Então, vamos começar entendendo qual que é o conceito de conflito que vai embasar esse nosso encontro. Vamos ao quadro. O que é conflito, afinal, professora? O conflito, então, ele surge a partir de opiniões ou pontos de vista divergentes, ou ainda maneiras diferentes de interpretar algum acontecimento. Quer dizer que o indivíduo A tem uma percepção ou uma visão, um entendimento diferente do indivíduo B. O conflito, então, se origina de diferentes interesses, desejos, aspirações, e que se eles não forem resolvidos rapidamente, podem desencadear
custos monetários e emocionais. Esses desentendimentos custam, então, tempo, dinheiro, trazem desgaste emocional e podem realmente ter outras consequências. Professora, você disse então que o conflito ele parte de uma diferença entre percepções, né? Entre um indivíduo ou entre empresas, organizações, entre visões distintas ou questionamentos. Vou pelo caminho A ou B. Então eu trouxe algumas categorias aqui que são apresentadas no material de vocês e ilustram exatamente quais são os principais tipos de conflitos que nós conhecemos ou que temos mais contato em nossas rotinas pessoais e profissionais. Então vamos ao quadro entender cada um desses tipos de conflitos. Eles podem ser funcionais ou produtivos. Esses conflitos são aqueles que provocam mudanças, criam um valor positivo. Lembra lá que eu falei que nem sempre o conflito é negativo? Então, um conflito funcional ou produtivo, ele vai trazer esse resultado positivo para a organização e para as pessoas que nela trabalham. Então, aqui impulsionam realmente ações, né? Os conflitos funcionais, eles fazem com que a organização seja melhor, tenha novas soluções. Então, quando tem várias pessoas envolvidas, a chance de perceber inovações também é muito maior do que quando há um ou dois indivíduos, onde o leque de oportunidades fica muito mais restrito. E aí, eles também podem ser disfuncionais ou contraprodutivos. E como o próprio nome já diz, eles destroem valor, então, né? Eles impedem a colaboração e eles ainda podem gerar prejuízos financeiros. Professora, os conflitos disfuncionais ou contraprodutivos, eu queria entender melhor ou como que eles podem ser reconhecidos dentro das organizações. Eu diria que eles podem ser classificados, então, em 3 categorias: formais, informais ou aqueles que não precisam de gerenciamento, ou são os conflitos não gerenciáveis, não gerenciados. O que são conflitos, então, formais? São aqueles que certamente precisam de intervenção direta de algum profissional ou alguém externo, né, ao conflito para dar conta daquele problema. Então, assim, o conflito é evidente, ele pode trazer prejuízos e precisa alguém ali manifestar sua opinião, falar o que cada um precisa fazer, tomar atitude e fazer acontecer. Formal e intervenção. Conflitos informais, professora, são aqueles então que acontecem ali e que são facilmente resolvidos entre as partes, né? Não necessitam de uma intervenção, de uma atuação de um superior hierárquico, por exemplo. Eu converso com um colega, eu chego no entendimento, o conflito se resolve. E os conflitos não gerenciáveis são aqueles mais banais, aqueles que não precisam realmente ser gerenciado, né? É um conflito que ele pode ser resolvido sem grandes transtornos e são os mais comuns do nosso dia a dia, ok? Que mais, professora? Que outros tipos de conflitos são bastante conhecidos? Vamos ao quadro. Os conflitos intrapessoais, então. E se a gente fala que eles são intrapessoais, eles são relacionados a dúvidas, decisões ou questões internas, né, à pessoa, estão relacionadas ao indivíduo realmente. Então, questionamentos: vou ou não vou? Faço ou não faço? Falo ou não falo? Saio de um determinado emprego ou não? Caso ou compro uma bicicleta, né? A gente vive se questionando essas perguntas realmente, aquilo que quando a gente deita à noite fica na cabeça: será que eu vou por esse caminho? Amanhã eu tenho uma decisão importante para tomar e é que gera aquela ansiedade, né? Aquela expectativa. Às vezes a gente perde noites de sono quando tem questões a resolver. E isso também é um conflito. Então, o conflito, como eu disse, não precisa necessariamente ter 2 pessoas envolvidas. Às vezes, o dilema é nosso, né? Fica aqui, nós nos questionamos frente a determinada situação ou circunstância. Esse é um exemplo de característica de conflito intrapessoal. Professora, e os interpessoais, então?
que diferencia? Vamos lá ao quadro entender o conceito. Conflitos interpessoais, eles estão relacionados então a desentendimentos entre os indivíduos, entre as pessoas. Pode ser nas mais diferentes relações, entre vizinhos, entre professores e alunos, entre patrões e empregados, separação de casal, entre outros inúmeros tipos de relacionamento. Então, sempre que tem algum aspecto que interfere com outro alguém, é um conflito interpessoal. Como que nós resolvemos? Com inteligência racional e também emocional. A razão é importante, o coração é importante e o segredo é equilibrar essas relações. Os conflitos são só esses, professora? Não. Em contextos organizacionais também existem, então, conflitos bastante evidentes. São os corporativos e nós vamos ao quadro entender, então, o conceito de cada um deles. Departamentais acontecem, então, dentro da própria empresa, entre os membros. Então, tem lá um departamento de marketing que pode ter um conflito com o departamento de vendas, que por sua vez não está bem alinhado, por exemplo, com a logística. Enfim, entre os departamentos e os indivíduos que fazem parte de cada um desses departamentos pode existir conflito. E os corporativos extrapolam, então, as fronteiras da organização. Eles não estão aqui dentro desses departamentos, mas eles fazem algum tipo de conflito entre as organizações. Um exemplo, um modelo de concorrência, então. A concorrência, ela é um conflito saudável entre empresas que atuam no mesmo segmento, no mesmo porte e, claro, geram um conflito, então, corporativo. E o conflito departamental, um grande exemplo é aquele que nós apresentamos da falta de comunicação entre os departamentos na solicitação de produção de um determinado objeto. No caso, nós fizemos aí a apresentação de um balanço, recorda? Era um balanço que foi solicitado com composição de pneu e corda pelo departamento e foi feito pelo marketing um outro desenho, foi produzido pela engenharia um outro objeto que tinha madeira e já tinha um outro corte na estrutura, enfim. Uma falha na comunicação gigante trouxe um conflito departamental que foi originado pela falha de comunicação apresentada e trouxe aí grandes prejuízos e aí a importância de toda aquela relação que nós falamos de negociar, de se comunicar adequadamente para evitar esses transtornos financeiros. Professora, falamos da característica então, tanto de a composição de conflito departamental, corporativo, interpessoal, intrapessoal, mas afinal o conflito deve vir de algum lugar. O conflito, então, ele surge, né? Ele tem um conceito, tem uma característica de existência, de composição, mas como que ele se manifesta, então, nas nossas relações? Existe uma matriz que apresenta, então, de onde nasce, né, de onde surge o conflito e o que nós podemos observar para que ele seja, para como que ele evolui e quais são os tipos de intervenções que são possíveis antes que ele transpasse aquela linha da racionalidade que pode repercutir em ações de violência, de agressão e que aí fogem do nosso controle. Então vamos entender a origem e a evolução do conflito por meio dessa matriz que eu vou apresentar agora. Vamos lá então. A evolução de um conflito acontece desta maneira. Percebam aqui que nós temos um gráfico que apresenta aqui uma tensão oculta. O que é essa tensão oculta? Sabe quando você começa a perceber que tem algum probleminha, alguma coisa está te incomodando, seja em casa, seja na relação com seus pais, com seus filhos, com o seu cônjuge, enfim. Você tem pequenas coisas que vão te incomodando ao longo do tempo e você vai guardando, você vai deixando aquilo acontecer. Vai fingindo que não está vendo, ou dá uma reclamada, e vai passando, aquilo vai aumentando.
E tem uma hora que é como se fosse uma gota d'água, né? Que você acaba dando uma explodida, então entra para um conflito aberto. Quando aquela tensão oculta cresce, ela já vira um conflito aberto. Você já estava prevendo que aquilo ia acontecer, foi a gota d'água que fez com que esse conflito ficasse exposto, muito evidente, né? Aí sim entra numa fase que nós precisamos agir para resolver. Precisa conversar, precisa dialogar, precisa tentar colocar panos quentes. De repente, nesse momento, seria interessante buscar uma mediação, seja com algum colega, algum amigo, um psicólogo, procurar sanar o conflito entre as pessoas envolvidas, enfim. Aqui, se não houver intervenção e solução nessa fase que o conflito ficou evidente, e se não tiver essa tentativa de resolução, aí cresce ainda mais a curva e entra para uma disputa de poder. Aqui nessa fase de disputa de poder, já houve então a explosão da situação, né? É fundamental que haja uma contenção, então. Aqui na terceira fase, nós não temos mais como passar, né? Como evitar que isso aconteça e entra aqui nesse nível, no limite da racionalidade. Aqui os conflitos já são destrutivos e podem ocasionar, então, a geração de violência. O crescimento do conflito fica tão evidente, não teve nenhuma tentativa de contenção anterior, que as pessoas podem realmente perder a razão e entram em situações de agressão, de violência, que não tem mais jeito. E aquele arrependimento realmente é grande. Professora, mas está sendo muito exagerada, né? Muito incisiva aí na apresentação. Não, a gente conhece muitos exemplos realmente de situações que começaram com um pequeno desconforto, um pequeno desagrado e que acabaram realmente com desfechos gravíssimos. Recentemente foi noticiado aí o caso de um jogador de futebol que, insatisfeito porque repetidamente fazia parte do banco de reservas do time e tentou conversar, não teve nenhum acordo, não teve, né, não foi realocado para o time principal, não participava dos jogos, enfim. E ele foi encontrar o diretor do time na saída do treinamento lá e acabou cometendo violência, enfim, agressão, até que matou o diretor do time. Então, era só lá uma insatisfação com uma atuação. Ele não tinha ficado desempregado, nada disso, mas ele estava descontente. E a que ponto chega o ser humano, né? Às vezes, essa linha é muito tênue entre a racionalidade e o irracional. Então, nós precisamos sempre ter cuidado. E a intervenção, a mediação, ela pode vir, às vezes você fala, mas eu não acho que é necessário procurar apoio psicológico ou um apoio profissional. Mas às vezes só no desabafar ali com um colega, com alguém do seu convívio realmente, colocar para fora mesmo, essas ajudam a reequilibrar as nossas emoções. E isso é essencial quando falamos de conflitos, de gestão e de indivíduo, de relacionamentos. Gestão de conflitos. Existem diferentes formas, então, de se tentar buscar alternativas para que esses conflitos não cheguem a esse grau de a perda da racionalidade, né? Para que eles não passem esse limite, então, e não gerem situações insustentáveis, né? Irreversíveis. E quais são as ferramentas, então, mais utilizadas? Também trouxe uma figura que vai ilustrar. Nós vamos comentar cada uma delas, então, compreendendo que existem ferramentas que são bastante naturais do próprio indivíduo. São algumas mais utilizadas, mais comuns, outras são caras, outras são mais acessíveis. E aí, quando utilizar uma ou outra ferramenta? Vai depender da sua realidade. Lembra da visão sistêmica, da importância, então, de perceber, de acordo com o tipo de conflito, com o tipo de situação que você se encontra, qual que é a ferramenta mais ideal para solucionar aquele embate.
Então vamos ao quadro conhecer agora essas ferramentas principais da gestão de conflitos. Nós vamos começar então pela ferramenta do diálogo. A ferramenta do diálogo é a melhor maneira, a mais eficiente, então, e eu diria até a mais importante, né? Você como gestor aí de recursos humanos, se você tiver que elencar uma melhor habilidade aí, uma habilidade central de gestão de conflitos, é essa aqui, é o diálogo. O diálogo, então, que é o mais acessível, o mais tranquilo, né, o mais prático para se tomar aí numa situação de conflito. Outra ferramenta, a questão do litígio e da conciliação. Aqui é mais caro, é mais demorado, né? É um processo realmente que exige apoio judicial. Quando que entra então num litígio? É um exemplo fácil aí para vocês, um matrimônio, um casamento que não teve acordo entre as partes para fazer então a interrupção do contrato, porque o casamento nada mais é do que um contrato estabelecido entre os dois, então, seja lá de comunhão parcial de bens ou comunhão total de bens, enfim, mas é um contrato estabelecido. E quando a separação não parte de comum acordo entre as partes, é necessário que se entre um processo litigioso. Esse é um resumo perfeito, então, que mostra que alguma das partes vai sair ferida, alguma das partes vai sair com maior prejuízo financeiro, porque elas não chegaram no acordo anterior. Elas chegaram num grau, então, de desentendimento que necessitaram de que uma outra pessoa, que a justiça determinasse, então, quem deve sair daquela relação com quais bens, com quais benefícios, ou como que se estabelece a relação com os filhos, enfim, uma série de questões que poderiam ser tratadas ou conduzidas de maneira diferente se tivessem sido resolvidas lá atrás, sem a necessidade dessa intervenção. Então, litígio também acontece em outros tipos de relações, só que ele custa caro e vai deixar alguém em benefício e alguém em prejuízo sempre. Vamos lá no quadro entender as outras ferramentas. Nós temos a ouvidoria, então. A ouvidoria é uma ferramenta bastante formal e funciona como se fosse uma janela, então, entre a empresa e os seus clientes, fornecedores, enfim. Hoje nós sabemos que cada vez mais há o diálogo entre as empresas, então esse feedback também dos consumidores fica muito mais fácil, né? Facilitado quando há um canal de ouvidoria ou ombudsman. Às vezes essas duas categorias são interpretadas como sinônimos, outras já colocam então um serviço de atendimento ao consumidor, fazendo um filtro das reclamações. Geralmente o SAC, que é a sigla de Serviço de Atendimento ao Consumidor ou ao Cliente, ela acaba filtrando ou registrando os questionamentos, as dúvidas ou, enfim, o feedback do cliente. Já a ouvidoria, que é um canal, então, que passa, né, desse serviço de atendimento ao consumidor, ele já tem autonomia para dar uma resposta ou para trazer uma solução definitiva para aquele problema. Ele não simplesmente registra, mas tem autonomia para fazer acontecer. E é bem reconhecido como ferramenta aí de aproximação entre as partes, porque mostra solução e realmente apresenta esse tipo de conduta. Lá no quadro, outra ferramenta de gestão de conflitos é o coaching. O coaching se torna bastante eficiente, né? Ele é uma mão de obra especializada na intervenção. Recentemente, de uns anos para cá, nós temos ouvido falar na profissão de coaching. Ela entrou meio que até na moda em algumas categorias. E coaching, então, é um profissional que ele auxilia no processo de atingimento das metas estipuladas, sejam individuais ou organizacionais. Então, o coaching, ele funciona como um técnico ali, né? Ele vai desenvolver as habilidades que você precisa para atuar melhor na sua carreira ou para que você vença e supere as suas limitações. Quais que são as barreiras que te impedem de atingir determinada meta ou objetivo pessoal ou organizacional? Então, o coaching ele vem trabalhar nesse processo, né, de desenvolvimento e obtenção de objetivos. O coaching ele acaba sendo, então, nem sempre utilizado porque ele demanda realmente um alto investimento.
se eu contrato um coach para me acompanhar enquanto desejo de desenvolvimento de carreira, é um custo alto para mim, enquanto pessoa física, e as empresas que contratam esses tipos de profissionais também precisam ter isso de forma bem estratégica e estabelecida, porque é oneroso. Vale o investimento? Dependendo da situação, vale bastante. Outra ferramenta lá no quadro é a de comitês. Os comitês, então, eles funcionam como uma gestão ou um compartilhamento de informações, né? Comitês, a gente pega um representante lá do marketing, um representante da logística, um representante das vendas, enfim, pega um representante de cada setor ou departamento da organização e unidos eles conseguem então apresentar alternativas para a solução de determinado conflito. É uma ferramenta bastante utilizada então, porque ela permite a percepção diferente de vistas, né, de pontos de vista então, e o compartilhamento dessas ideias realmente é bastante rico para a organização. Outra ferramenta, a facilitação. Na facilitação, então, podem ser contratados profissionais externos à organização. Por exemplo, gestores, psicólogos, consultores, professores, enfim. Não existe uma profissão estabelecida específica, né, que sirva como coach, como facilitador. Ele pode ter diferentes formações, porque ele não precisa ser um especialista na área específica. Então, eu tenho um conflito no departamento de logística da minha empresa. Eu não preciso contratar um profissional externo, especialista em logística. Ele pode ter outros conhecimentos, porque ele vai agir no processo, então, de conflito. Ele vai entender o que está acontecendo na organização como um todo, que tipo de atitude precisa tomar e não especificamente na área de logística. Ele é o consultor do processo e não da área específica. Essa é a diferença. Ferramentas de novo lá no quadro, vamos entender agora a mediação empresarial. A mediação costuma ser mais barata e mais rápida até, porque ela antecede a mediação judicial, né? Uma mediação que a gente faz no âmbito da empresa, da organização. E aqui, por fim, nós temos então o poder. Poder é uma ferramenta importantíssima e a única que é natural, então. Que ela não exige, né, a atuação de uma outra equipe ou de um outro profissional ou união de pessoas. O poder, ele é natural do indivíduo, então, e ele pode ter relação direta com o cargo, com a credibilidade daquele indivíduo, com o poder legítimo ou legitimado. Lembra que tem o poder externo, as características, então, que são impostas por aquilo que aquela pessoa o que ela demonstra ser, o cargo que ela tem, a posição que ela ocupa, né, os recursos que ela tem. Então, o cargo determina quem a pessoa o que ela pode oferecer. E também tem as características relacionadas ao poder interno, as habilidades, então, do indivíduo, as características que ele tem, que garantem que ele realmente ocupe determinado espaço e seja reconhecido como tal. Então, o poder é a única ferramenta da gestão de pessoas que é natural dos indivíduos, que ela pode ser exercida de acordo com o que ele é ou o que ele tem. E aí, professora, qual que é a evolução, então, os conceitos que desencadeiam dessa ferramenta de gestão de pessoas, né? Se o diálogo é o mais importante, é o principal, eu trouxe um conceito que vai dar sequência aí com esse tópico da comunicação. Vamos lá no quadro entender, então, por que o diálogo é o mais importante. Ele é considerado, então, a primeira ferramenta, né, para solucionar os problemas, porque é a mais acessível, é a que está disponível, a gente tem como parte principal aí, ou como qualquer tratativa, num primeiro momento, tentar resolver pelo diálogo. E a comunicação, então, que parte desse diálogo pode ser dividida em duas principais formas, que já não é mais novidade para vocês, né? Mas nós vamos recapitular aqui. Comunicação vertical e horizontal. Então, na comunicação vertical,
as pessoas recebem as informações, mas não conseguem interagir, elas não interagem por meio de perguntas, nem expressam as suas opiniões. É uma comunicação em massa, né? Professora, exemplo da comunicação vertical. É a comunicação, por exemplo, do rádio, da televisão, dos programas de TV, dos jornais. Nós recebemos as informações em massa, então. Estamos ali recebendo, às vezes, um noticiário ao vivo, em tempo real, coisas que estão realmente sendo ali resgatadas da realidade, mas nós não temos retorno, não conseguimos dar a devolutiva para aquele apresentador ou o radialista. Então, nós somos receptores daquela informação e fica por ali. Ao passo que a comunicação horizontal, então, se diferencia porque permite essa interação. Vamos entender o conceito de comunicação horizontal lá no quadro. A comunicação horizontal, por sua vez, então, é feita de pessoa para pessoa ou de uma pessoa para várias pessoas. Ela se diferencia, como eu disse, pelo aspecto de interação. Então, se a comunicação em massa é um exemplo de comunicação vertical, essa teleaula que eu estou aqui ministrando para vocês é um exemplo de comunicação horizontal. Por quê? Eu estou apresentando o conteúdo, vocês também aí estão recebendo essas informações, então por meio de quadro, slides, daquilo que eu estou falando, comunicando a vocês, mas temos previsto ao longo desse encontro 2 momentos de interação. O momento então que você poderá encaminhar seu questionamento, encaminhar sua consideração, sua experiência, seu relato, e eu aqui posso ler, posso dar a devolutiva, posso esclarecer a sua dúvida. Quer dizer que essa comunicação, então, ela é horizontal. Nós podemos conversar aqui nesse nosso encontro. Outras questões também que nós precisamos considerar nesse aspecto de relações, então, e de comunicação, é que o indivíduo é movido a características. Lembra que falamos na segunda aula sobre as crenças, os valores, a moral, aquelas características que conduzem as nossas ações? Então, elas também influenciam aqui as questões de conflitos, os aspectos de gestão. Por quê? Porque cada indivíduo é único e tem essa bagagem toda que vai determinar como que ele vai agir frente a determinada situação. Então, nós vamos começar a entender esse aspecto individual agora. Vamos ao quadro. Os valores, a cultura e as crenças, trazem diferentes percepções. Então, os valores guiam a vida das pessoas. Isso já está claro para a gente. E aí, o que é importante? Conhecer esses valores permite predizer como que determinada pessoa se comportará em situações reais da sua vida. O negociador, então, que tem essa habilidade de conhecer ou de ter uma percepção sobre os valores prioritários da outra parte, certamente terá muito mais chance ou terá muito maior condição de obter êxito em suas negociações, porque elas estão muito ligadas a essas crenças, a emoções que mexem com a motivação, que essas ações elas vão guiar as ações do indivíduo, né? Baseado realmente naquilo que ele já viveu. Ah, professora, mas valores cada um tem os seus. Exatamente. Por isso que a gente precisa entender quais que são esses valores, para que a gente possa se antecipar, então, e ver, realmente, essa pessoa vai se envolver nessa briga? Será que para essa pessoa é importante comprar esse embate, né? Vale a pena? Ou essa pessoa vai pular fora? Qual que vai ser a atitude dela? Eu preciso considerar qual que é a prioridade dela em relação à vida. O que ela considera como importante realmente. Então, eu trouxe aqui os principais valores que agem na vida de uma pessoa, que regem a vida de uma pessoa. E eu gostaria que, na apresentação deles, você também se identificasse e já escolhesse aí alguns dos principais que regem a sua vida.
Vamos lá, então, definir ou escolher esses valores que nos guiam? Um deles, autodeterminação. Será que esse aí é o valor mais importante para você? A autodeterminação age, de maneira independente. Então, aqui você consegue determinar quais que são as suas atitudes, o que você quer fazer, tem esse gerenciamento aí próprio, de maneira independente daquilo que os outros pensam ou te falam. Estimulação. Aqui é um valor muito movido a desafios. O indivíduo é muito estimulado por novidades, por grandes e novos desafios. Aí nós temos o hedonismo. O hedonismo é originado das formas de prazer, de satisfação do indivíduo, O que me dá prazer, que tipo de atitude, de ação, enfim, o que me dá satisfação enquanto indivíduo. Realização. E aqui também entram diferentes aspectos de realização. Pode ser pessoal, pode ser conquista, a conquista do primeiro emprego, a conquista de um grande amor, pode ser conquista financeira, material, enfim, é importante para mim, eu só serei realizado se eu comprar uma casa, ou se eu comprar o meu carro, ou se eu conseguir viajar pelo mundo. O que é a realização, O que me torna uma pessoa realizada? Viagens, enfim, nós temos aqui diversas possibilidades. Outro tipo de valor aqui, poder. O poder, ele está muito relacionado, então, ao status, ao cargo, ao prestígio, à sensação de controle, Isso é importante para mim? Eu exercer um cargo de liderança, enfim, ser respeitado por aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. Outro valor, segurança. Então, o que me traz estabilidade financeira, pessoal? O que garante que eu tenha segurança? Eu ter um plano de saúde, um plano odontológico? Ou para mim é importante que eu tenha segurança aí se eu tiver um bom emprego? Enfim, quais são os valores relacionados a isso? Outro, conformidade. É a restrição de ações, Eu me conformo facilmente com as coisas, eu aceito aquilo que me é posto. Outro, tradição. A tradição tem bastante relação aí com respeito aos costumes, sejam eles familiares, religiosos, e entre outros. Então, aquilo que a nossa raiz, a nossa origem aí enquanto família, de sangue, enfim, tudo aquilo que mostra o nosso passado, preserva os nossos costumes. Benevolência. A benevolência, então, tem relação direta com a preservação do bem-estar, caridade, fazer o bem ao próximo. E universalismo entram questões de tolerância, de compreensão, de agradecimento, com foco ao bem-estar de todas as pessoas ou dos animais, da natureza, enfim, de aspectos mais universais. Então, realmente, valores, cada um tem os seus, e esses valores estão incrustados na nossa história. São eles que vão determinar realmente as nossas ações e as nossas atitudes frente a determinadas situações que nos deparamos no decorrer do aspecto pessoal e profissional. Atitudes pessoais e interesses distintos. Então, vamos além ali dessa questão de valores e de ações, mas ainda tratando de atitudes e interesses. Então, no quadro eu trouxe um conceito para você que dá continuidade a esse tema. Vamos lá. Para ser eficiente, um bom acordo, então, deve levar em consideração a relação que existe entre as partes envolvidas. Por outro lado, um acordo ponderado é aquele que contempla interesses de cada uma das partes e analisa, portanto, com imparcialidade os interesses em conflito. Então, aqui nós devemos considerar qual que é a relação estabelecida ou existente ali, Essa questão do acordo ponderado, ele vai trazer, consequentemente, um desfecho mais assertivo. Então,
Se a gente considera aí os interesses de cada uma das partes e analisa com imparcialidade, né, os interesses em conflito, a gente tem um aspecto ganha-ganha. Lembra que comentamos esse conceito também? Um não precisa ter vantagem em detrimento do outro. Nós conseguimos chegar num consenso, ponderamos as características das nossas escolhas e aí saímos num acordo que é satisfatório para ambas as partes, é bastante equilibrado. E como que eu tenho então uma visão da melhor estratégia que eu posso utilizar considerando esses fatores de relacionamento ou de conflito para que haja realmente uma cooperação, uma boa relação entre as partes? Existe uma figura que apresenta quadrantes e elas são colocadas em eixos de relacionamento e de grau de conflito. Eu vou mostrar para você a figura e já faço a explicação para entender essas relações. Vamos ao quadro. Essa é a matriz estratégica de negociação, então, que vai dar essa visão melhor da aplicação das estratégias que nós falamos sobre negociação. Então, veja bem, por meio dessa matriz aqui, que identifica um eixo de relacionamento com fator alto e fator baixo, e um eixo de grau de conflito com fator baixo e com fator alto. Vou limpar a tela aqui para melhorar a sua visualização, mas vamos considerar aqui o primeiro quadrante, esse aqui, da indiferença. Então aqui o relacionamento e o grau de conflitos estão baixos, perceberam? Nós estamos falando desse quadrante aqui. Quer dizer que eu não tenho benefícios financeiros e nem tenho relacionamento. Então aqui um exemplo de tipo de indiferença é um banco estatal. Não me traz nem benefício de relacionamento e nem financeiro. No quadrante 2, que é esse quadrante aqui dos relacionamentos, eu tenho um alto grau de relacionamento e tenho um baixo conflito. Então, nesse segundo quadrante, o relacionamento é muito mais importante do que retorno financeiro. Quais que são exemplos de características, então, que para mim é mais importante ter um bom relacionamento? Nas equipes de trabalho, nos negócios com os amigos, uma relação de namoro, enfim. Aqui é muito mais importante ter o benefício do relacionamento a longo prazo do que do dinheiro em si. Terceiro quadrante. O terceiro quadrante aqui, no nosso esquema, é esse da competição. E aqui no terceiro quadrante, então, eu tenho um grau baixo de relacionamento e eu tenho um alto grau de gestão de conflito. Significa dizer que aqui o foco é o valor financeiro. Quando que eu dou importância, então, ao valor financeiro? Numa relação de compra e venda. Então, quando eu entro numa loja, eu simplesmente quero comprar o produto e quero ir embora logo. Eu não me preocupo com o relacionamento com aquele vendedor, eu só quero fazer a ação de compra e ir embora. Divórcio, eu quero que logo acabe a discussão, que cada um vá para o seu lado e siga a sua vida, né? Eu não tenho mais essa discussão. Então, são quadrantes de competição, é muito mais claro para mim a importância do valor financeiro do que do relacionamento. E ao passo que eu tenho aqui o quarto quadrante, então, que é o da cooperação, onde as preocupações de vantagem de relacionamento e de grau de conflito estão bastante equilibradas. Quer dizer que aqui as vantagens financeiras e a manutenção do relacionamento são importantes. Exemplos: parcerias, sociedades, casamento. É importante que as duas situações fiquem bastante equilibradas nesse contexto. Então, é uma matriz realmente que vai apresentar as características dos interesses pessoais em relação ao grau de relacionamento e da possibilidade de aumentar ou diminuir o conflito em relação ao valor financeiro envolvido. Chegou a hora, então, de resolvermos a nossa primeira situação problema da aula,
O caso que eu trouxe aqui é a unificação das áreas de faturamento, da logística e expedição da empresa Entrega Fácil. Então, nós vamos destacar alguns conceitos já estudados de forma prática nessa situação aqui. Vamos ao quadro Entender a situação e a aplicação dos conceitos que estudamos. Os gestores da empresa Entrega Fácil perceberam que os produtos separados nas prateleiras e embalados de acordo com as solicitações dos clientes ficavam muito tempo aguardando para serem faturados. Às vezes, entre a compra do cliente e o faturamento, transcorriam-se 4 dias. Essa demora deixava clientes muito insatisfeitos e atrapalhava o fluxo de caixa da empresa. O que os gestores fizeram, então? Comecem a perceber aqui a aplicação dos nossos conceitos. Eles contrataram, então, um consultor externo que percebeu que, depois de separado o material, um responsável da logística tinha que levar pessoalmente o pedido a ser faturado até o primeiro andar da empresa, que ficava a 150 metros de distância. Lá ficava a equipe de faturamento e isso transcorria muito tempo. A primeira ação recomendada, então, pelo consultor foi trocar o pessoal do faturamento de lugar, trazer mais próximo para a equipe de logística e expedição. Nesse instante, já começaram os conflitos aí na empresa. O pessoal do faturamento não queria descer até a hora operacional. Desafio. Você acredita que os gestores e o consultor deveriam resolver esse conflito de que maneira? Eles deveriam usar uma ferramenta de gestão, o poder. Lembra que o poder estava lá naquela nossa figura, onde nós apresentamos, né, todas as ferramentas de gestão e tinha lá os desenhos, o poder, que eu falei que era o único natural, né, lá a figura. Então, será que esse poder deveria ser utilizado? Ou será que nós deveríamos utilizar com técnicas de coaching, de facilitação, de ouvidoria? Cada uma dessas correspondia a uma das ferramentas de gestão, né, que nós apresentamos. Como o consultor já tinha bastante experiência prévia no tipo de conflito estabelecido, ele estava acostumado já a alterar os layouts das empresas de maneira que os materiais e as informações tivessem um fluxo contínuo e lógico. Ele decidiu, então, adotar primeiramente o diálogo. Chamou os envolvidos para uma reunião, preparou o ambiente, ouviu os argumentos de cada uma das partes. A partir de muito diálogo, então, o conflito ficou resolvido. Durante o processo, foram concedidos alguns benefícios, como uma sala com boa acústica para reduzir o barulho dos caminhões. Até isso tinha influência no trabalho da equipe. E só foi descoberto através do diálogo, da apresentação. O consultor propôs a instalação de ar-condicionado e a melhoria da performance da internet. Então, a sistematização poderia facilitar o fluxo do envio das notas fiscais eletrônicas. Dessa maneira, o diálogo assertivo se demonstrou, então, como uma ferramenta importante para a gestão e o tempo despendido e o conflito foi reduzido em 50%. Então, percebam que esse profissional contratado especificamente para coordenar a ação, então, o consultor que foi contratado, ele identificou uma série de questões que não estavam evidentes ali no primeiro momento. Então, a questão da instalação do ar-condicionado, de melhorar a velocidade da internet, de sistematizar o fluxo de informações para que a nota fiscal fosse emitida de forma rápida, eletrônica, ali, lógica, evitando que as pessoas se levantassem, tendo que se locomover ali, levando o papel pessoalmente a um outro departamento, o quanto as pessoas se incomodavam com aquelas ações, que eram rotinas ali da sua atividade profissional, mas que desencadeavam uma série de descontentamentos e de atrasos nos processos. Então, percebam que nesse caso foi contratado, então, uma ajuda profissional externa, mas que fez toda essa mediação, a resolução do conflito, utilizando uma das estratégias mais baratas e básicas, que é o diálogo. É ouvir a parte e aí
fazer, apresentar aí as características, as necessidades e implementar aquilo de acordo com a realidade colocada. Então, muitos dos conceitos que vimos aplicados aí de forma prática nessa primeira situação problema. E chegou o nosso primeiro momento, então, de interação dessa aula. Agora eu quero ouvir você. Eu vou dar um minuto aí e já voltamos para interagir, para conversar. Voltamos aqui, então, já com a participação do pessoal lá de Teixeira de Freitas, na Bahia. Muito prazer, bom falar com vocês aí. E a questão que vem é da aluna Joelza. Boa noite, Joelza, tudo bem? Ela pergunta o seguinte: como o conflito pode ser evitado nas organizações? Boa pergunta, hein, Joelza? Eu diria que o conflito, lembra lá que eu falei no comecinho da aula, ele é natural, ele vai acontecer. É difícil você evitar. Você pode ter um bom clima, né, tornar o ambiente agradável, ter sempre, no papel de gestora, então, se eu sou gestora da equipe, como que eu faço com que os conflitos não aconteçam no meu ambiente? Então, eu garanto a transparência, o diálogo, a proximidade entre os pares. A política do diálogo vem sempre em primeiro lugar. Ela deixa as pessoas, então, confortáveis para manifestar as suas opiniões, os seus interesses, facilitam os processos. Veja no caso dessa situação problema que acabamos de falar. Se os profissionais já tivessem sido ouvidos no momento anterior, evitaria até essa contratação do consultor externo para perceber que o que atrapalhava o processo era o descontentamento da equipe de se locomover até determinado lugar, tinha barulho de caminhão que incomodava. São coisas que o gestor ou o indivíduo consegue perceber. Então, assim, tendo esse diálogo, essa transparência, a chance de ocorrência, de aumentar, de um conflito evoluir, é bastante grande. Então, os conflitos, sim, estão lá. Os descontentamentos é natural. O que não pode deixar é acontecer a evolução desse conflito. Ok? E outra pergunta vem também lá de Teixeira de Freitas, da aluna Fran. Oi, Fran, tudo bem? A Fran pergunta o seguinte: os conflitos ocorrem em todos os tipos de relacionamento, inclusive no ambiente profissional, certo? Sempre que houver alguma interação humana, os conflitos acabam surgindo. Exatamente, Fran. Existe alguma maneira de lidar melhor com os conflitos na empresa? Ou o que o gestor pode fazer para amenizar essas relações? Então, eu diria que a primeira coisa é ser um bom ouvinte, Fran. Enquanto gestor, esteja aberto, então, àquilo que a sua equipe quer lhe falar. Acessibilidade é importante. É a mesma resposta aí que eu dei para a Joelza, né? Se você tiver essa abertura ao ter o feedback constante, esse diálogo, você vai compreender mesmo, vai ter campo para agir de maneira proativa, antecipar então a resolução dessas questões que aparecem. Isso vale para o ambiente pessoal, vale para o ambiente profissional. Então, conversar, estar atento e não deixar aquela questão aumentar, tentar resolver da forma mais preventiva e antecipativa que for possível.
tá bom? Espero ter esclarecido as questões, então vamos seguir que a gente vai abrir outro momento de interação daqui a pouquinho. Vamos lá. Falando então de estruturas organizacionais. E por que é importante conhecer essas estruturas? Porque é por meio delas que nós vamos saber como que a comunicação está acontecendo dentro das empresas e isso vai minimizar a ocorrência então dos conflitos desnecessários. Para isso eu trouxe 3 tipos de estrutura que nós temos. É a funcional, ou por projetos e a estrutura matricial. Eu vou mostrar o conceito de cada uma delas e na sequência já o rosto, né, que cada estrutura dessa tem. Vamos lá no quadro comigo. Na estrutura funcional, então, cada funcionário tem um superior hierárquico bem definido. Cada departamento trabalha com uma unidade separada dentro da organização. E por que os conflitos acontecem, professora, nessa estrutura funcional? Porque as prioridades dos departamentos nem sempre estão alinhadas e não há clareza de como que o trabalho de um departamento vai interferir no trabalho do outro. Quer ver um exemplo, então? Como que é uma estrutura funcional na prática? Está aqui. Eu falei que tinha um superior hierárquico bem definido, está aqui para vocês. E percebam que nós temos aqui unidades de trabalho isoladas. Nós temos aqui um gerente industrial, um gerente de supply chain, um gerente de engenharia. E cada um desses gerentes tem a sua equipe abaixo aqui, que é composta por coordenação, por líderes e por operadores. Menos aqui na engenharia, que é composta por um engenheiro e um desenhista. Mas, enfim, cada um tem a sua unidade de trabalho. Acontece que aqui, vamos considerar que essa seja uma unidade, outra unidade, outra unidade. Cada departamento, dentro da sua própria unidade, não consegue entender claramente como que é executado o trabalho da outra unidade. Elas trabalham de forma isoladas. Isso significa, então, que aqui pode acontecer dificuldade de comunicação entre esses setores. Eles conversam entre si, mas dificilmente conversam entre eles. E isso aqui que dificulta e que pode ocasionar conflitos na organização. Outro exemplo, estruturas organizacionais por projetos. Nesse tipo de estrutura, as unidades de trabalho são criadas para atender projetos bem específicos. Quando o projeto se encerra, os recursos muitas vezes são desmobilizados. Então, ao final de um projeto, alguns dos membros podem não ser alocados, quer dizer, os membros podem não ser reaproveitados em novos projetos e, consequentemente, eles são dispensados da empresa. Vamos lá ver o rostinho, então, da estrutura de organização por projetos. Também eu tenho um superior hierárquico bem definido, mas aqui eu tenho, então, as unidades que podem ser excluídas depois do projeto. Então, olha, eu tenho o gerente do projeto 1, o gerente do projeto 2, gerente do projeto 3. Pode ser que depois de finalizado o projeto, essa equipe inteira seja dispensada, realocada, ou esse funcionário aqui, deixa eu limpar a tela para você, ou esse integrante da equipe, ele pode vir fazer parte dessa equipe aqui. Alguém pode ir para lá ou alguém pode vir para cá. Os gerentes de projeto, então, eles podem mudar, né? Podem ser excluídos ou simplesmente realocados. O projeto ele é específico num tempo de duração. Outro tipo de estrutura, professora, estrutura matricial. Aqui nós temos, então, a combinação de características que são funcionais e por projetos. Um dos principais conflitos nesse tipo de estrutura acontece quando o chefe funcional diz que vai liberar o recurso, ou seja, vai liberar o funcionário, a pessoa, para o projeto, mas solicita os seus trabalhos rotineiros o tempo todo. Quer dizer, o chefe libera, mas não libera, né? Ele fala que ele está disponível para o projeto, mas fica lá o tempo todo pedindo para que ele faça as suas atividades. Há conflitos também quando o colaborador não sabe exatamente a quem responder ou não sabe a quem responder, na verdade, em caso de divergências, né? Eu respondo para um ou respondo para o outro? Sabe aquele muito apito para pouco jogo? É mais ou menos por aí. Vamos dar uma olhadinha na cara dessa estrutura matricial.
Olha o rostinho dela aqui para você. Então, ela traz lembrança de uma estrutura funcional. Lembra lá a estrutura funcional que era por unidade? Olha aqui, ela parece uma estrutura funcional. Mas eu também tenho aqui uma estrutura específica de projeto, que é o meu gerente do projeto. Então, elas se misturam, né? E aí, o que acontece? Esse funcionário da equipe, ele não sabe se ele responde o gerente da unidade ou se ele responde o gerente do projeto. E o colaborador, será que ele vai dar conta tanto das atividades aqui da unidade, quanto as específicas, então, desse projeto? Percebam que as funções aqui, elas se misturam, né? Eu já não sei mais para quem que eu respondo, quem que é meu chefe. E isso pode realmente desencadear um conflito bastante grande no ambiente. Por isso, as estruturas interferem, sim, na gestão de conflitos. A visão e evolução do conflito. Os conflitos podem ser, então, benéficos e maléficos. Vamos ao quadro entender esses conceitos. Lean Manufacturing, ou sistema Toyota de produção, e aí tem uma palavrinha que é muito conhecida aí, Kaizen. Nada mais é que uma palavra de origem japonesa que indica mudança para melhor. O termo Kaizen, então, é resultado, na verdade, de um conjunto de ferramentas e de conceitos que tem como princípio buscar melhorias contínuas. Sempre que vocês lerem, então, claro que eu não vou me aprofundar aqui ao conceito, né, de Kaizen, mas ele busca melhorias contínuas sempre. Então, quando nós também evitamos os conflitos, né, nós buscamos melhorias contínuas nos processos. Opa, faltou um U ali. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Ok. A concorrência é um tipo de conflito construtivo que pode trazer excelentes resultados à nossa vida pessoal, profissional, para as organizações e para um país ou uma região do mundo. Gestores gostam de trabalhar com a gestão de conflitos porque elas podem insuflar a concorrência entre os seus subordinados. Mas existe também a questão do uso maléfico do conflito, né? E por que isso? Porque os conflitos, quando são disfuncionais, lembra lá do conceito? Quando eles são contraprodutivos ou contraproducentes, eles são ocultos e difíceis de medir. Então, algumas pistas podem mostrar que as coisas não estão bem. O que são elas? A baixa rotatividade, taxa de rotatividade e o absenteísmo. Essas questões realmente podem interferir diretamente na mensuração do ambiente. Então, o ambiente está ok para trabalhar. Se as pessoas estão faltando muito no trabalho, se as pessoas não estão ficando muito, será que o problema é com elas ou com a minha organização? Né? As pessoas cada vez, aquele famoso amanhã eu não vou, amanhã eu não venho, eu vou chegar atrasado, muita gente começa a fazer isso, opa, tem alguma coisa errada, é um sinalzinho de alerta. Ou as pessoas não se mantêm no emprego, você precisa contratar, aí ela se desliga ou ela é demitida, você contrata outro, treina outro, né? E ninguém se fixa ali, é uma rotatividade gigante. Será que o problema está no indivíduo que não tem interesse ou em alguma coisa dentro da organização? Esses custos disfuncionais são bastante problemáticos. Vamos ver no quadro por quê. 30% do tempo de um gestor pode ser utilizado para ficar solucionando esses conflitos disfuncionais. Então, pensa, se um salário lá é de de 10 mil reais por mês, significa que 3 mil vai só para ficar gerindo ali conflitos e é um custo de tempo perdido. E aí, nós sabemos que o custo com advogados e com multas, claro que são facilmente calculados. Mas o custo com imagem e com reputação da empresa realmente não tem facilidade de mensuração. E aí, a reputação das empresas é, de fato, um ativo muito importante e deve ser considerado. Por isso que nós precisamos levar sempre em questão a gestão de conflitos,
fazendo com que ela cresça para um outro patamar. E aí a gente leva em consideração a visão sistêmica, os equilíbrios das relações e as influências de poder, seja lá o poder externo ou interno. Ele não pode ser, então, enviesado, ele precisa ter toda essa percepção. A gestão de conflitos em equilíbrio. Vamos então buscar aqui um preceito básico. Quando falamos de gestores, né, do nosso papel enquanto gestores, qual que é o nosso objetivo nas organizações? Buscar sempre o melhor resultado. Isso, né, qualquer empresa aí que tem objetivo de lucratividade quer sempre o melhor resultado. Qual que é o nosso desafio então? Qual que é o momento certo que nós devemos utilizar ou as estratégias, as ferramentas, as ações que devem ser utilizadas para garantir esses resultados. E como que nós fazemos isso? Utilizando, então, poder de decisão, que melhor ferramenta para gerenciar os conflitos, sejam internos ou externos, ou a gestão por consenso, que a vantagem nesse caso é que duas pessoas pensam muito mais ou pensam muito melhor que uma só. Falei sobre isso já nessa aula de hoje, então. Mas a garantia de sucesso quando tem o uso do consenso, não. Não é garantia de fim dos conflitos. Ele é uma alternativa, então, viável para que tenha mais possibilidade de inovação. As organizações, então, em que todas as decisões são tomadas por uma única pessoa e as demais simplesmente recebem, aceitam e não se queixam ou não se preocupam, tendem a inovar pouco. Claro, se só uma pessoa fala o que deve ser feito, dificilmente vai ter inovação. O conflito, em muitos casos, favorece a mudança e a inovação, impulsiona novas atitudes. Então, em resumo, o que é importante? Que as organizações tenham pessoas com gostos e talentos gerenciais diferentes, ou seja, elas vão trazer informações, percepções diferentes e a soma das características, então, seja lá de empreendedores, administradores, enfim, diferentes currículos vão integrar e vão trazer equilíbrio nas soluções. Riqueza, então, dentro desse contexto, né? O que eu quero dizer com isso? Que quanto maior a diversidade, maior é a chance de resolução. Quanto mais mentes pensantes ali, quanto mais ideias, mais alternativas para a solução de um determinado conflito. Professora, o que a gente não pode esquecer quando se considera gestão de conflitos? Vamos lá no quadro que eu trouxe algumas dicas aí para você. Visão sistêmica na gestão de conflitos deve sempre considerar que as pessoas devem ver os problemas sempre de forma ampla e inclusiva. Para isso, é fundamental empatia. Lembra que nós falamos do conceito de empatia e do conceito de rapport? Quer dizer, tentar entender os pontos de vista da outra parte, tentar estabelecer um vínculo, né? Quando nós falamos do rapport. As soluções tornam-se mais assertivas e sustentáveis nesse caminho. A realização de um diagnóstico para identificar elementos do sistema, então para perceber a empresa como um todo, que faz parte do problema, também é fundamental para traçar novas estratégias da resolução de conflitos. Então, saber que o problema existe, mas que há um leque de oportunidades e possíveis soluções, minimiza as visões enviesadas, né? E dá muito mais chance de êxito para a organização. Esse é o grande segredo. Chegou a hora, então, de resolvermos a nossa segunda situação-problema. E o caso que eu trouxe agora é de melhorias na indústria brincar e aprender. Mais uma vez, ao longo da leitura da situação, eu vou grifar algumas palavrinhas-chave e vamos lá resgatando vários dos conceitos que estudamos não só nessa aula, mas também nas outras. Vamos ao quadro entender essa situação. A indústria de brinquedos, brincar e aprender,
quer melhorar, então, seus processos fabris. O que ela fez? Contratou um consultor para fazer um diagnóstico dos seus processos com o objetivo de recomendar melhorias. Após uma semana de visitas técnicas lá, experienciais, o consultor entregou um relatório, então, entregou o seu trabalho, que foi imediatamente aceito pelo diretor industrial. O senhor Cunha, que pediu aos gestores urgência, então, na formação de um grupo de trabalho, um grupo de trabalho por projeto, aqui era um grupo que não existia na empresa e foi recrutado para que esse grupo buscasse as melhorias recomendadas, buscasse atender aquilo que foi apresentado então no relatório do consultor externo contratado. Neste momento, começaram a surgir conflitos. Por quê? Porque os líderes da produção não acreditavam nas melhorias propostas. Para falar a verdade, eles nem achavam que elas eram necessárias. Eles não acreditavam que aquela ajuda externa era necessária para trazer melhores resultados. Então, já tinha uma restrição do próprio profissional que foi contratado. O seu desafio é classificar qual tipo de conflito que iniciou todo esse processo, quais que são os custos disfuncionais que podem ser evitados a partir do trabalho proposto ou da situação que nos foi apresentada. Então, vamos ver aqui o que nós trazemos de solução. O conflito que gerou o trabalho, a princípio, é construtivo. Então, aquele consultor, ele foi contratado não porque tinha um problema evidente externo, não tinha. Mas, na verdade, eles queriam melhorar os processos, né? Então, percebam que quando chegou uma pessoa externa, um profissional que não fazia parte da organização e que foi mapeando com técnicas, né, as melhorias, aconteceram conflitos entre os próprios funcionários da empresa. Então, ainda que as melhorias fossem para melhorar a performance da empresa, tanto nos ambientes de atendimento ao cliente, de qualidade, que fossem trazer maior rentabilidade, houve uma restrição já dos funcionários em aceitarem essa opinião externa. E daí, pelo menos 3 custos de conflitos podem ser evitados ou reduzidos com o trabalho que foi proposto. Vamos ver quais seriam esses custos. O custo de tempo perdido. Então, a empresa vai ser muito mais produtiva e reduzirá desperdícios que foram detectados pelo consultor. Então, a gente minimiza esses custos. Também os custos de oportunidade. Com o resultado apontado lá pelo consultor, cada funcionário terá muito mais produtividade e, consequentemente, terá maior retorno para a empresa. E custo de motivação reduzida. Então, o trabalho de um funcionário mais produtivo e melhor aproveitado com suas funções, consequentemente, ele tende a ser um profissional muito mais motivado em seu ambiente de trabalho. Mais uma vez, então, chegou o nosso momento de interação. Eu vou dar mais um minuto e eu quero a participação aí, o seu feedback, a sua consideração ou a sua dúvida sobre o conteúdo dessa nossa terceira aula. Eu já volto.
Voltando aqui, de novo, a aluna Joelza, lá de Teixeira de Freitas, na Bahia, está perguntando: como podemos considerar um conflito positivo? Dê algum exemplo. Então, Joelza, pensa bem, por exemplo, lá numa situação de falta de processos ou de falta de fluxo de informações. Novos funcionários, quando entram na organização, se não tiverem acesso a um fluxo de informação bem delimitado, podem não saber como proceder frente a determinada situação. Então, o que pode ser um conflito positivo? A identificação de falhas, de não saber como agir. Então, um lapso cometido, seja lá no atendimento ao cliente ou num processo fabril ali, ela não sabia como proceder porque ela não teve alguém que falou e não teve alguém acompanhando aquela tarefa. E não tinha quem recorrer, não tinha um manual, não tinha uma informação, não tinha acesso ao fluxo de como aquilo deveria acontecer. E aí, percebida essa falha, houve a importância ou a necessidade de elaboração, então, de um fluxo de trabalho. E aí, aquele conflito, então, foi positivo. Uma falha no processo desencadeou a importância de explicitar como deveria ser feito e aquilo virou uma conduta, então, para que novos funcionários pudessem executar da maneira padronizada, estipulada pela empresa, determinada ação. Espero ter respondido sua dúvida. Esse, então, foi o nosso terceiro encontro da disciplina de negociação e gestão de conflitos. Na próxima aula, então, vamos nos aprofundar ao tema e concluir essa temática. Eu te encontro lá.